Deus te abençoe. Quem aqui é filho aqui? Levante a mão. Quem que é filho de alguém, de um ser humano? Tem alguém que não é filho de ninguém, nasceu por si mesmo? Brotei. Mas eu quero dizer até para os filhos que os pais estão aqui hoje, eu quero dizer a todos vocês que o Senhor abençoe a vida de vocês. O maior desejo de um pai para um filho é que seus filhos sejam muito, muito abençoados. Amém, pais? Então, olha, eu creio em nome de Jesus que os nossos filhos, quem vai recebendo vai dando glória a Deus aí. Eu creio em nome de Jesus que os nossos filhos vão ser grandemente abençoados. Sabe a que ponto que eles vão ser abençoados? A ponto de alguém olhar para eles e dizer assim: nossa, você chegou nesse ponto, você chegou a isso. E vai chegar para eles e dizer: olha, quem são os seus pais? Me conte a sua história. E os nossos filhos vão ter a alegria de dizer assim: olha, senta aqui, que eu vou contar quem foi o meu pai. Senta aqui que eu vou contar para você quem foi minha mãe. Eu vou contar para você a minha história. Já viu a história de pessoas que venceram na vida, foram muito abençoados? Eles sempre retratam os seus pais, da importância dos seus pais em suas vidas, ou muitas vezes a não importância. Então nós vamos ver filhos tratando e falando de si, mas eles sempre falam dos pais. Então que os seus filhos sejam muito abençoados, a ponto de alguém dizer: nossa, se você é abençoado assim, imagina o seu pai. Se você é tão abençoado assim, imagina sua mãe. Nossa, eu queria conhecer seu pai, sua mãe, para que eles pudessem contar a história de como criaram você. Pai e mãe é tão importante. Já viu um rapaz quando namora uma menina, na hora que ele acaba, eles conversam, eles esperam aquele dia de conhecer quem? Os pais. Parece que sela, esse dia sela, o dia, os pais selam aquele compromisso de um filho e de uma filha, estarem ali conhecendo os pais. Certamente, olha, vocês estão, esse relacionamento seu é abençoado. Filhos, muito da minha capacitação, da minha história, de onde eu cheguei, foi porque eu obedeci os meus pais. E você vai ver uma história de pessoas que venceram porque obedeceram seus pais. Porque filho desobediente, muito difícil você vai vê-los vencer. Eu não conheço um filho desobediente que venceu na vida. Mas quando você olha para filhos que venceram, você vai ver filhos que ouviram seus pais o tempo todo. E isso é maravilhoso. Esse momento que nós lemos aqui agora, um final de semana da ressurreição, onde Jesus sobe ao Gólgota, uma pessoa humilhado, zombado, bateram nele, o mutilaram, crucificaram, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e levantaram aquela cruz. E quando ele estava ali pendurado naquela cruz, você vai ver um último momento. Mas naquele último momento você vai ver uma conversa entre um pai e um filho. Esse detalhe que está dentro de tudo aquilo que está acontecendo naquele final de semana. Uma conversa entre um pai, uma conversa entre o filho. E o filho fala duas coisas. O texto diz, em um dado momento ele grita: Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois ele diz isso que nós acabamos de ler: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você vê uma conversa, mesmo que nessa conversa só está escrito a fala de um filho. Mesmo que nessa conversa somente parece que um falou, mas você vê que Jesus, ele não está falando uma fala isolada, ele não está sozinho. Jesus não é igual eu e você que fica conversando sozinho pelo meio da rua. Ele está conversando com alguém. E esse alguém que ele conversa é o seu pai.
Não é uma conversa isolada. E ele estava falando com alguém, falando com seu pai. Essas solas são um momento de maior intimidade entre um pai e um filho. E eu acredito que nesse contexto, nesse momento, Deus falou algo com ele. Parece que as palavras de Jesus, parece que são respostas. Resposta àquilo que talvez Deus falou dentro do coração dele. Para ele gritar: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Será o que Deus falou com ele? Será o que um pai falou com esse filho? Vendo seu filho sofrer, ele sobe o momento todo calado, vendo o crucificado. Talvez o pai naquele momento devia falar: filho, esse pai naquele momento e se vê, é momento de sacrifício. Pais têm que mostrar para os seus filhos que nada na vida vem sem sacrifício. Nada chega, nada acontece sem sacrifício na vida. Que nada cai do céu, tem que correr atrás. Tem os seus momentos de luta. E talvez essa tenha sido a palavra de quando Deus falou com ele: aguenta. Esse momento é momento de sacrifício. E ele olha aquilo dentro do coração dele e ele reage com essa resposta: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que Deus tenha falado ao coração dele: mas eu não te desamparei, eu nunca irei te desamparar. Eu acredito que naquele momento Deus estava mostrando para ele que aquele momento ele tinha que passar. Ele tinha que passar porque ele assumiu para si a condição humana de ser longe de Deus. Ele assumiu para si a condição humana de estar longe de Deus. Jesus, naquele momento do Gólgota, ele assume a condição humana de se afastar de Deus. Ele assumiu a minha condição, ele assumiu a sua condição, a nossa condição de viver, de ser afastado de Deus. E quando ele assume essa condição humana de ser afastado de Deus, ele grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é tão pavoroso, foi tão pavoroso para Jesus se sentir afastado de Deus, que ele grita: por que me desamparaste? Ele se sente tão longe, que ele se sente desamparado. Porque pai e mãe são sustentação, são pilares na vida de um filho, de uma filha. E quando eles perdem essa referência, esse pilar, essa sustentação, eles se sentem totalmente desamparados. Sabe o que é desamparados? É você estar fora de alguém que você precisa. Isso é estar desamparado. E quando ele se vê fora do pai, ele grita: eu estou desamparado. Então você vai entender que muitos filhos muitas vezes não têm a referência de um pai e de uma mãe. Eles se sentem totalmente desprotegidos, desamparados, fora daquela pessoa que eles necessitam, fora daquele alguém que eles precisam. Dos últimos momentos, um dos últimos momentos da vida de Jesus, você vai perceber, olha só que lindo pai e mãe. Um dos últimos momentos da vida de um filho é conversando com seu pai. Mas Jesus era um filho que não conversou somente nos últimos minutos da sua vida, não. Jesus foi um filho que sempre conversou com seu pai. É um filho que sempre esteve com seu pai. E agora não poderia ser diferente nos últimos momentos da vida.
É muito triste quando nós vemos filhos que, quando eles querem conversar com seus pais já estão deitados. Quando eles querem expressar alguma coisa, a última conversa com seus pais, muitas vezes os seus pais já não podem responder mais. Então, pais, chamem seus filhos, chamem seus pais para conversarem. Esteja sempre ali conversando, batendo um papo, conversando com seus pais, conversando com seus filhos. E Jesus sabia disso, sabe por quê? Jesus escolhe esse último momento e ele fala com o pai. Você vai ver ele sofrendo, e a Bíblia diz que ele sobe, passa tudo como ovelha muda, mas muda para os homens, não para com o seu pai. Com o pai ele falava. Sabe por quê? Porque ele entendia e sabia de uma coisa, que tudo nessa vida passa. O relacionamento com o pai, com Deus, não. Ele entendia tudo isso e ele era sabedor que tudo que você tem, tudo que você está conquistando, tudo que você sonha, vai passar. Mas relacionamento com Deus não. Então, você como pai, você como mãe, você tem que ensinar os seus filhos a ter relacionamento com Deus. Nossos filhos precisam ter relacionamento com Deus. O mais importante para a vida de qualquer um é Deus. Sabe por que tudo passa? Ele vai viver eternamente. Por isso que nesses últimos dias ele se volta, aquele que ele sempre se voltou, aquele que jamais passará. Existem pessoas que entre elas estão filhos e estão pais. Existem pessoas que nunca vão ter fé na vida. Por mais que você pregue, por mais que você fale, muitas vezes não vai ter fé na vida para com Deus. Tem pessoas que talvez são tão difíceis, que talvez, se acontecerem duas coisas, elas poderão ter fé. Talvez. Quais são essas duas coisas? Pergunta assim, quais são essas duas coisas? Primeiro, esse tipo de pessoa é tão difícil, que já ouviram tudo, sabe da verdade, conhece a palavra, mas nada muda essa cabeça. Muitas vezes são filhos, muitas vezes são pais. Sabe o que? Que talvez pode mudar uma vida assim. A pessoa perder tudo que ela dá valor. Se ela perder o carro, se ela perder a beleza, se ela perder o emprego, a empresa, se ela perder a casa, se ela perder família. Talvez assim, se acontecendo isso, talvez esse tipo de pessoa pode ver que não é nada, e que nesse nada ela pode clamar àquele que pode mudar qualquer situação. Segundo, talvez você vai ver e perceber em algumas pessoas que muitas vezes se voltam para Deus depois de uma tragédia, uma perda de um filho, uma doença. Quantas pessoas que vão à igreja por causa de uma doença, e através daquilo essas pessoas podem muitas vezes acessar e tornarem fé, porque nunca tiveram em suas vidas. Aí elas vão ver e viram que a conta nesse mundo não fecha. A conta nesse mundo não fecha. Então nós precisamos de buscar o Senhor. Nós precisamos de clamar ao Senhor. E nós precisamos de cada dia entender que nós precisamos dEle. Eu não estou dizendo que eu desejo, não. Eu sempre sou um pastor que abençoa vidas. Mas o que eu posso dizer para essas pessoas muitas vezes que são duras de coração, que a palavra de Deus diz que tem uns que vão vir pela dor. E são esses tipos de pessoas. E eu estou dizendo para você que é pai, mãe, preste atenção na sua vida.
Preste atenção na sua vida. Eu estou querendo dizer para você que é filho e filha que está aqui hoje. Preste atenção na sua vida. Preste atenção como que você está conduzindo a sua vida. Era sexta-feira. Aconteceu o sábado de aleluia e o domingo. Somente a fé de quem passou pela sexta-feira suportou o sábado, que realmente pode experimentar o domingo da ressurreição. Tem gente que tem fé o seguinte, que é só a fé da ressurreição. Pastor, você crê em quem tem fé aqui? Diga amém. Tem gente que a fé dele é só aquela fé, olha, Jesus carregando a cruz, Jesus indo por ele, Jesus derramando sangue por ele. Jesus bacana, estou te esperando lá no túmulo, olha, lá no dia da ressurreição, tá bom? Sexta-feira, luta, não, nada disso. Eu sou só vitória, meu Deus é bom, calma. Aquela fé infantil, aquela fé que parece que a pessoa acredita que Deus é como um Papai Noel, um bom velhinho que vem numa data só para te dar presente. Jesus não é isso. Jesus diz: quer me seguir? Carregue a sua cruz. Você quer me seguir, Jesus? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me por todo o meu caminho. Siga-me pelo caminho que eu passei. Sabe por quê? Porque na verdade, se você seguir a Jesus, você terá que passar pela sexta-feira da paixão, suportar o sábado de aleluia, para você ter a honra de estar diante da ressurreição, do grande dia da ressurreição. Não há outro caminho. Esse é o caminho que Ele percorreu e que Ele nos chama, que Ele está nos chamando aí. Ele grita, e quando Ele grita, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine um pai ouvindo isso de um filho. Um pai que poderia tirar todo o sacrifício do filho. Deus mesmo vendo Jesus gritar, Ele não tira a cruz de Jesus. Olha que o que um pai está vendo o seu filho gritar, eu estou me sentindo desamparado, e ele permanecia aqui porque ele nunca prometeu para o filho dele tirar a cruz do filho dele. Ele nunca prometeu, Deus nunca prometeu para Jesus tirar Jesus daquele momento, tirar dele a cruz, daquele caminho de cruz. Ele promete sim, Deus promete não o deixar na morte. Deus o promete, é claro que promete sim, Deus o promete. Depois que Ele permite que ele enfrente a morte, não permitir que a morte o vença, mas Ele permite o filho dele passar pela morte, porque é somente passando pela morte que vence a morte. Ele ensina como pai, a cada um dos pais que estão aqui, que você só vence dificuldades se você enfrentar as dificuldades. Você só passa pelas dificuldades se você olhar para elas e seguir e vencê-las. Então, quer vencer, filhos? Enfrente, passe por aquilo que você tem que passar. É isso que Deus a todo momento prometeu para ele. Olha, você vai enfrentar a morte, mas você não vai ficar na morte. Isso eu te prometo. Sabe por quê? A vida é um empréstimo. Quando você fica todo cheio de sua vida, nunca se esqueça que a vida é uma dádiva de Deus e é emprestado. Você vai devolver ela, querendo ou não. A
vida é um empréstimo. Ele que é o dom da vida. Ele que deu o dom da vida. A vida pertence a Ele. E Ele te emprestou. E o que você tem feito? Filhos, pais, o que vocês têm feito com a vida que Deus te deu? Ensine seus filhos a descansarem em Deus. Mostre a seus filhos que o descanso é no Senhor. O descanso está nele. Tudo depende dele. Estava ali sexta-feira, domingo. Qual a diferença de sexta e domingo? Quem já teve raiva aqui? Quem nunca teve raiva? Se você não teve raiva, você não é ser humano. Eu tenho raiva quase todo dia. Quem já teve algum ódio por alguma situação aqui? Raiva, sexta-feira. Perdão, domingo. Abandono, quem já não abandonou alguém em alguma situação? Sexta-feira. Abraçar essa pessoa de volta, domingo. A diferença de sexta para domingo é essa. Então, pais, não importa o que aconteceu na sexta, o importante é aquilo que vai acontecer no domingo. Nós muitas vezes olhamos muito para sexta-feira como se fosse o último dia. Sexta-feira nunca foi o último dia. Então calma. Sexta acontece algumas coisas, mas domingo aí acontecerão e acontecem outras grandes coisas. Creia nisso em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. É um momento em que vocês pais podem olhar para a casa de vocês, que vocês podem a cada momento perceber que o Senhor é quem cuida de vocês. Sexta-feira sempre acontece na nossa vida. Sexta-feira sempre teve toda semana. Mas nunca se esqueça também que existe o domingo. Sexta-feira acontece na vida de todos. Raiva, ódio, você nunca teve? Até Deus teve. Um dia Ele olha para a serpente e diz: amaldiçoada tu és. Sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás. Ao homem Ele disse: do suor do teu rosto comerás. A semente da serpente irá ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher irá pisar a cabeça da serpente. Ao homem Ele vira sexta-feira e avisa tudo isso, mas diz: olha, haverá um domingo para você. Haverá um domingo, porque existem sexta-feira para a nossa casa. Mãe, que entenda isso e esteja ali para permitir olhar para os seus filhos e que eles percebam que eles, mesmo que eles pensem que estão sozinhos, mas eles não estão. Elohi, Elohi, lama sabachthani. A segunda fala é em resposta, porque eu acredito que depois que ele grita, Deus falou algo. Eu não te desamparei. Eu jamais iria te desamparar. Eu nunca te deixei.
é que a sua condição humana te afastou de mim. Eu não vou tirar você desse caminho na morte, mas eu não vou deixar você lá. Porque o domingo mostra que tudo isso tem que ser passageiro dentro da nossa casa. Dor, tristeza, males, raivas, indisposições, brigas, tudo isso tem que ser passageiro. Não pode permanecer. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebe uma outra palavra de Deus que eu creio, onde Deus deve ter dito para ele: ei filho, confie. Ao terceiro dia, eu irei te ressuscitar. Ao terceiro dia, eu irei tirar você de lá. Ei filho, descanse. E quando ele talvez ouve isso dentro do seu coração, aí você talvez vai entender essa resposta. Esse versículo que nós lemos, ele muda, ele já não chama mais Deus meu, mas ele diz: Pai. Ele ouviu alguma coisa que trouxe descanso. Ele ouviu alguma coisa que acalentou o coração dele, que ele muda o olhar. Não mais de alguém afastado, mas parece de alguém que está muito próximo. Pai. Pai e mãe, toda vez que você ouvir essa palavra, são poucas pessoas que te chamam assim. Você é um grupo tão seleto. Quando você ouvir essa voz: pai, mãe, não é toda pessoa que fala isso para você. Dê valor aos seus filhos. Entenda que você tem algo nas tuas mãos que foi entregue por Deus. Entenda que você tem uma unção. Você tem uma autoridade sobre esses filhos, que é maravilhosa. E que você precisa usar aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Olhe para os seus filhos como alguém que espera o domingo. Olhe para os seus filhos como alguém que tem certeza do domingo. Por mais dificuldades, problemas que os seus filhos estejam passando, olhe para eles como Deus olhou para Jesus, como o pai olhou para o filho, mesmo cheio de dor, vendo todo aquele momento, toda aquela situação. Olhe assim para os seus filhos, para que quando os seus filhos olharem para você, possam encontrar descanso. Todos os pais, coloquem a mão no seu coração. Vamos cantar um hino primeiro, antes de fazer uma oração. Que o Senhor